continuidade aqui, né? Na questão aí. Tá aqui rapidamente. Vamos dar continuidade aí, né? Tem assim, as guerras e o imperialismo. Eu li esse primeiro parágrafo aí que diz assim: o imperialismo colocado em prática a partir de meados do século XIX, como já estudamos no 8º ano, resultou na expansão do capitalismo industrial e comercial como sistema econômico e submeteu outros povos em favor das nações metropolitanas, em especial a Europa, os Estados Unidos e o Japão. Ou seja, é aquela questão, né, de que houve uma expansão aí do capitalismo. Lembrem que o capitalismo ele tem a sua primeira fase lá no século XVI com as grandes navegações, que é a sua primeira fase, é a fase do mercantilismo ou capitalismo comercial. E a partir da industrialização, a partir ali do século XVIII, né, 1750, você tem a introdução da segunda etapa do capitalismo, que é o capitalismo industrial, né, ali a partir de 1750, né? E essa expansão do imperialismo, esse neocolonialismo, vai expandir esse capitalismo industrial, né? Vamos aí ao segundo parágrafo, ó. Ao longo desse processo, as metrópoles conseguiram impor aos povos dominados, ainda que houvesse alguns movimentos de resistência local. Contudo, após a Primeira Guerra Mundial, a situação começou a mudar. As metrópoles europeias que se envolveram nos conflitos se enfraqueceram, militar e economicamente, situação que piorou muito com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. Com a crise, envolveu diversos países ao longo do mundo. Alguns foram menos impactados, como a Itália, mas outros foram profundamente afetados, como a Alemanha. Um dos resultados dessa crise pós-Primeira Guerra Mundial foi o advento de regimes políticos autoritários, como na Hungria, na Espanha, Itália e Alemanha, em outros que acabaram conduzindo o mundo a mais um conflito mundial. A Segunda Guerra Mundial derrubou as já enfraquecidas economias europeias, além de ter colocado fim ao expansionismo imperialista japonês na Ásia. O fim da guerra trouxe 2 anos depois o início de outro período, a Guerra Fria, na qual emigraram duas superpotências mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética. Ou seja, aqui é um relato de que, gente, o imperialismo ele levou à Primeira Guerra Mundial, né? Quando você teve aquelas disputas ali de territórios na África, na Ásia, isso acabou gerando um conflito entre as próprias nações europeias, o que levou ao primeiro conflito mundial, à Primeira Guerra Mundial, né, que a gente já viu. E posteriormente, pós Primeira Guerra Mundial, esses países eles vão entrar numa crise profunda, aí com a crise de 29, né, a da quebra da Bolsa de Valores. A gente viu isso ano passado, né? Foi uma crise de superprodução, né? Se produziu tanto os Estados Unidos que chegou um momento que não tinha para quem vender. Então o mundo entra e quebra ali a Bolsa de Valores, né? Quando está se iniciando ali a terceira etapa do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, né? Onde vai entrar aí as bolsas de valores, os bancos e a quebra da Bolsa de Nova York, né? Isso vai gerar uma crise profunda e vai gerar a Segunda Guerra Mundial. Porque a Primeira Guerra Mundial ela não foi bem resolvida, né? A Alemanha saiu muito prejudicada e outros países ali também saíram muito prejudicados da Primeira Guerra Mundial. E em seguida você teve um movimento aí chamado movimento nacionalista, onde surgiu aí Mussolini, Hitler e gerou a Segunda Guerra Mundial. E pós Segunda Guerra Mundial você tem a chamada guerra ideológica, que é a Guerra Fria, né? Ali aquela disputa entre duas superpotências, disputa ideológica, né? O comunismo de um lado com a União Soviética, o capitalismo do outro com os Estados Unidos, né? Vamos lá, Guerra Fria e o novo imperialismo. Vamos lá? Ó, durante a Guerra Fria, a descolonização da África e da Ásia se desenrolava, ou seja, os países africanos e asiáticos ali estão se tornando livres desses países europeus, né? Colônias africanas, asiáticas aproveitaram-se do enfraquecimento das principais potências europeias no pós-Segunda Guerra e retomaram um forte sentimento nacionalista na luta pela independência. Alguns casos incentivados e até patrocinados pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Ou seja, o que é que acontece aí agora? Os países ali da África e da Ásia principalmente estão se livrando desses países europeus. Lembre que a Europa entrou em crise pós Segunda Guerra Mundial, né? Já
estava em crise lá com o período da crise de 29 e entra em crise mais ainda após a Segunda Guerra Mundial, né? Então os países africanos e asiáticos que estavam sendo colonizados nesse neocolonialismo, eles vão acabar aproveitando esse enfraquecimento, né? Eles acabam aproveitando esse enfraquecimento dos países europeus que estão aí em crise por conta da guerra e acabam se tornando de certa forma ali livres, né? E eles vão contar com a ajuda das duas potências, tentando influenciar um e outro, né? Os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro lado, né? Todo mundo ali ajudando os países a se tornar independentes para poder influenciar nesse país. Lembre que a Guerra Fria é uma guerra ideológica, né? Então vamos lá. O objetivo dos Estados Unidos era acabar com as áreas de colonização controladas pelos países europeus, aumentando dessa forma sua influência. Além dos interesses políticos e comerciais, houve também um interesse de cunho científico, já que tanto na África quanto na Ásia despertavam a curiosidade norte-americana. Ou seja, grande parte da África, principalmente, foi colocada ali como cobaia para experimentos científicos, né? O que é uma grande maldade com o continente africano, né? Então, o continente africano ali, principalmente a Ásia, também vão ser utilizados como campo de pesquisa científica para os Estados Unidos. Isso também vai ser importante a partir da Guerra Fria, né? Por sua vez, a União Soviética também tinha seus interesses comerciais, embora o mais importante para ela era ampliar sua esfera de influência na geopolítica mundial e fazer frente aos Estados Unidos. Ou seja, aqui agora a gente tem uma disputa de duas grandes potências. Lembre que durante a Guerra Fria ocorre uma bipolaridade do mundo, né? O mundo dividido entre duas grandes superpotências com ideologias diferentes. De um lado, os Estados Unidos com o capitalismo, do outro, a União Soviética com o comunismo, né? Foi esse o grande impulso que levou o governo soviético a apoiar as emancipações de países africanos e asiáticos. Ou seja, esses países, tanto Estados Unidos quanto União Soviética, vão contribuir, vão colaborar com esses países para que eles se tornem independentes lá daqueles países europeus. Para quê? Porque eles estão ajudando esses países a se tornar independentes, para eles poderem influenciar nesse país. Então era uma guerra, era uma busca por maior influência. Eu vou influenciar, vou buscar o apoio no país tal, ou vou buscar apoio no país tal. Então tinha essa disputa para ver, né, quem tinha maior influência sobre o mundo nessa disputa entre União Soviética e Estados Unidos, né? No contexto da Guerra Fria, as lutas por libertação nesses dois continentes, assim como na América Latina, estavam muito influenciadas pelas disputas ideológicas e por tentativa das duas superpotências em conquistar a hegemonia mundial. Por isso que a gente vai chamar a Guerra Fria de guerra ideológica, porque não ocorreu um conflito de fato entre as duas grandes potências. As duas grandes potências, elas não entraram de fato em conflito, né? Elas influenciaram em outros conflitos, ajudaram em outros conflitos, mas entre elas duas não houve esse conflito. Por isso que a gente vai chamar de uma guerra ideológica. Eles estão tentando dominar ideologicamente esses países, certo? Então, fica aí a questão. Um novo reposicionamento dos Estados Unidos. Vamos entender isso aqui, né? Os confrontos entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria não foram realizados de forma direta. Foi o que eu falei, né? Não ocorreu um confronto direto entre as duas grandes potências, né? Entre essas duas nações, mas indireta. O que é uma guerra indireta? Ou seja, por exemplo, a Coreia entrou em conflito com a Coreia do Norte, né? Coreia do Sul e Coreia do Norte. Aí cada uma dessas duas grandes potências apoiavam, dando arma, ajudando estrategicamente esses países. Um entrava de um lado, outro entrava do outro. Então essa é um conflito indireto, né? Que a gente chama até de guerra de procuração, né? É como se eles dessem a procuração para esses outros países lutarem, né? As lutas por emancipação das colônias africanas e na Ásia foram palco de enfrentamento entre capitalismo e socialismo, ou seja, essa luta desses países para se tornarem independentes teve ali a tentativa de tornar as ideologias pelo meio, né? A União Soviética apoiando para que aquele país se tornasse livre, mas se tornasse comunista, e os Estados Unidos do outro lado apoiando também para que aquele país se tornasse livre e se tornasse capitalista, sendo influenciado por eles. Então era uma guerra por influências, né? É o que a gente pode dizer aí. Muitas vezes esses conflitos tomaram grandes proporções e em alguns casos quase obrigaram os estadunidenses e soviéticos a se oporem diretamente,
como em 1962. Nesse ano, na América Latina, houve a grande crise envolvendo Cuba, país onde os soviéticos instalaram a base de lançamento de mísseis que poderiam atingir os Estados Unidos. Esse foi o período, talvez o momento da Guerra Fria mais tenso, onde poderia ali sim ter ocorrido um conflito entre as duas grandes potências, o que teria levado o mundo a um grande desespero, porque as duas potências, tanto Estados Unidos quanto a União Soviética, tinham a chamada e a temida bomba atômica, né? Só que a crise dos mísseis, como ficou conhecido esse episódio em 1962 em Cuba, né? Lembre que Cuba vai ser um dos poucos, vai ser o país da América como um todo que vai ser comunista, que vai ser apoiada pela União Soviética. Então Cuba, que está ali muito próximo dos Estados Unidos, acho que as fronteiras ali próximas ali 100 e poucos quilômetros separam um do outro. Então quando a União Soviética coloca bases instaladas em Cuba viradas para os Estados Unidos, isso é um momento mais tenso aí da Guerra Fria, um momento onde os dois realmente poderiam ali entrar em conflito, né? Diante desse cenário, o aumento da polarização mundial, os Estados Unidos fortaleceram seus laços políticos e econômicos e militares com países da Europa, que estavam sob sua influência e que eram metrópoles imperialistas. O objetivo dessa aproximação era impedir o avanço da União Soviética, que apoiava alguns movimentos de emancipação da África e da Ásia. Para os soviéticos, as descolonizações poderiam ajudar a aumentar a influência no mundo, pois uma vez livres, os novos países tenderiam a aderir à esfera de influência soviética. Ou seja, percebam que é realmente uma guerra por maiores influências. Beleza? Tranquilo?